Merece, né? Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Tipo de mentiras, ilusão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ao seu filho Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 4, versículo do 1 ao versos 4, o apóstolo Paulo diz assim: quero cumprimentar as rádios 92.1, 92.9, 94.5, nossos dois aplicativos do iPhone e do iFood, né, irmão? Só o iPhone, né? O iPhone e o outro é o Android. Os irmãos do Facebook, os irmãos do Instagram, não, hoje nós estamos no Instagram, do YouTube. Cumprimentar todos e os irmãos das nossas rádios. Vamos acompanhar a leitura. Paulo disse assim: conjuro-te, ou seja, na presença, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa palavra fábula é também traduzida como ilusão, entregando-se às ilusões. Vamos orar. É um momento mais precioso, mas é um momento muito difícil para aqueles que falam em nome de Jesus. Como eu disse hoje para minha mãe, quando eu estava de visita lá, ela falou: como que Deus te usa? Como que você fala bem? Eu falei: eu não falo nada, minha mãe, quem fala é o Espírito. Se todos entendessem que a voz é a minha, mas quem fala é o Espírito, e ele não se comunica com a carne, o Espírito se comunica com os espíritos, e não é qualquer espírito, é com os espíritos perfeitos, aqueles que foram aperfeiçoados lá na cruz, quando Jesus falou: tudo está consumado. Quando ele se entregou a Deus, houve ali uma transformação. Os espíritos ressuscitaram. Estávamos mortos. Os espíritos estavam mortos. E ele, através da sua morte, ressuscitou-nos. Obrigado, Deus. Só estamos aqui porque estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. E nós todos te agradecemos pela tua morte. A tua morte foi a nossa vida. A tua derrota foi a nossa vitória. O teu sofrimento foi o nosso livramento. E nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. E o povo de Jesus, digam amém. Dá um glória a Deus. Aleluia, santo. Obrigado, irmão. Nós temos falado sobre esse assunto. O assunto da mentira nos liga demais a uma responsabilidade de nos afastarmos dela. Sabemos que foi o pai da mentira, quem foi a origem, da onde veio a origem da mentira, o prejuízo que leva o mentiroso. Nós
lemos aqui que quem usa de mentira, as consequências da mentira, primeiro que o mentiroso é um filho do diabo. O mentiroso não prospera na sua vida, pode ter até dinheiro, porque muita gente pensa que só ter dinheiro significa ser próspero. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem um tumor, tem um câncer, tem um filho nas drogas, tem, sabe, um marido viciado, uma esposa que não é fiel. Então a prosperidade vai além de se ter só dinheiro. O mentiroso perde a moral, ninguém acredita mais no mentiroso. O mentiroso, em casos mais graves, a mentira já se tornou uma doença. Tem gente que já é doente pela mentira. Isto acontece muito com vendas, com pessoas que trabalham com vendas. Você sabe que eles são treinados, muitas equipes são treinadas para mentir às pessoas. Quem sabe disso? Porque a mentira é algo tão fácil de manipular as pessoas, e nós estamos aqui combatendo isto e dizendo que você não precisa mentir para prosperar, porque a tua prosperidade está em Deus, não está no mundo, está em Deus. O mentiroso colherá consequências graves por causa da sua mentira. O mentiroso não herdará o reino de Deus. O mentiroso não está em Deus e não nasceu de novo. O mentiroso gera destruição nos seus relacionamentos. O mentiroso não obtém confiança das pessoas. O mentiroso engana a si mesmo. Ele é tão mentiroso que ele passa a acreditar na mentira. Tinha um rapaz, ele veio para cá com a esposa dele era bem mais idosa do que ele. Vamos colocar que ela tinha 60 anos, 70 anos, ele tinha 50 anos. O cara se estiver vivo, é um mentiroso. Ele dizia que ele tinha uma aeronaves, ele era dono de várias aeronaves. Ele veio para cá, ele contava as cascatas dele, aí ele mandava os aviões. Pastor, eu vim aqui na sua casa, ele visitou a minha casa e falava: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse a escolher a cor da cauda do meu avião, sabe? Eu vou lhe dar aquele carrão, irmão, né? Não, aquele grandão, ai meu Deus, limusine, não, acho que aquelas carretas grandes, Hilux, pastor, eu vou lhe dar uma Hilux. Eu estava lá no cinema, não, estava lá no salão de festa, lá no Big Festa, ele foi para lá. Então o cara contava, sabe, era um mentiroso nato. O cara acreditava na mentira. A mulher dele acreditou. Os filhos dessa senhora falavam: larga esse vigarista, esse cara é um mentiroso. Ela: não, ele tem, mas nunca mostrou nenhum avião de plástico, só. Sabe? Então o cara acreditava, ele contava a história como se fosse uma verdade. O cara era tão, como diz lá era tão venérico, a mentira era tão venérica, o cara era um endemoniado, então mentiroso, então ele era o parente mais próximo do diabo era aquele cara. Ele veio lá da minha antiga igreja, se aborreceu lá e veio, se juntou comigo, aí foi na rádio comigo, nunca não tinha carro, falava que estava, o meu carro está não sei aonde, está na revisão, os meus empregados estão não sei o quê, e a gente ia de ônibus. Falei: caramba, então, para você ver o perigo da mentira, o cara fica tão viciado naquilo, que ele passa a acreditar que aquilo ali é verdade. Finalizar a história dele, ele morava perto da minha casa. Aí um dia, umas 7 e pouca da manhã, 6 e pouca, saindo para caminhar, aí vinha ele puxando 2 carrinhos assim, 2 malas e uma mochila, subindo. Aí fui ver, fotografei ele, filmei ele. Aí a esposa dele:
meu marido me deixou, pastor. Eu falei, eu vi. Passou com 3 malas e foi embora. Foi morar lá, deve ter mentido para a mulher lá, uma morena do Sargentelli, foi lá para uma beira da praia, está morando lá com a mulher lá, que era do Sargentelli, do Chacrete, do Chacrinha. O cara convenceu a Chacrete do Chacrinha lá, está lá, está morando com a mulher lá, largou a velhinha, né, e foi-se embora. Então, para você ver como é que as lábias do mentiroso, então, mentir gera muita vantagem. Para nós que conhecemos os regulamentos de Deus, diga, eu conheço os regulamentos de Deus. Mentira não tem nenhuma vantagem para nós. Mentira nos associa com o diabo. E nós não temos nada, nós não queremos nem chegar próximo desse fedorento. Nós queremos ficar bem distante dele, para nunca ninguém falar, você é um filho do diabo. Tem muitos crentes que os ímpios chamam de filho do diabo. Mentiroso, olha lá, diz que é crente, diz que é cristão, olha lá, mente, tem que... Então isso é muito perigoso. Então por isso que Deus tem nos dado essa série de mensagens sobre mentiras. É para a gente nos poldar. Aqui não é julgamento, é só poldar. Sabe o que é poldar? Poldar não é cortar a árvore toda, é cortar, parar. Então Deus está nos poldando, amém? Está gostando dessa polda? E quando se polda a árvore, sabe o que acontece? Ela cresce mais, cresce mais. Então, haverá muito crescimento no nosso meio, muito crescimento. As pessoas vão crescer, porque estamos sendo poldados. Então, já vimos que o mentiroso perde, vai para o inferno, fica de fora. O mentiroso, o diabo é o pai da mentira. Tudo isso já lemos com apontamento bíblico. Lemos ou não lemos? Lemos. Então vamos seguir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, o versos 3, ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Ou seja, esses mestres que estão cercando as pessoas, é perigoso. Eles estão atacando pelo Instagram, estão atacando pelo Facebook, estão atacando pelo YouTube. Essas redes sociais aí, todas aí, você provavelmente já ouviu algum deles falando ou fazendo coisas em nome de Deus. Então Paulo está dizendo que eles não suportarão a sã doutrina. Então as pessoas vão começar a abandonar a palavra, o evangelho, e nós estamos vendo isto, irmão. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Hoje, com todo respeito, hoje acabou de ser escolhido o novo Papa da Igreja Católica. Quem sabe disso? Eu estava orando, falando, tomara que seja um que mande tirar todas as imagens das igrejas. Mas não foi. Não foi. Então, quando Paulo diz que vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, então diz que, e as pessoas sentiriam coceiras nos ouvidos, e elas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então elas vão dizer assim, é verdade? É. Isto é de Deus? É a única palavra que temos que seguir, que é o Evangelho? Sim, mas nós não queremos. Você sabe por que você aderiu à verdade? Porque Deus circuncidou a tua mente, irmão. Você não foi circuncidado como judeu no prepúcio, você foi circuncidado aqui. A tua mente foi marcada. Nós temos a marca de Cristo. A nossa mente foi circuncidada. Ele falou, não vou pôr as minhas leis numa pedra, porque a pedra joga, quebra, joga fora, mas vou pôr dentro do coração. Então, por isso que você ama e quer viver estas verdades. Mas a Bíblia diz, olha lá, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. O que é? O tema de hoje é mentiras, hoje é sobre ilusão. O que é uma ilusão? Era para pesquisar sobre fábulas, mas vamos ver aqui ilusão. Ilusão. Falta de percepção, tá aqui, botou aqui na tela? Botou, né? Falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos, ilusão. Compreensão errada da mente, confusão que faz com que alguém não consiga distinguir a aparência da realidade, procedimento que visa enganar, mentira. Tem sinônimos? Sinônimos de ilusão: decepção, desapontamento, desencanto, esperança vã, desilusão, burla, aparência, disfarce, engano, engodo, logro e mentira. Eu achei aqui, fábula, engano, ficção, miragem, devaneio, imaginação, sonho e fantasia. Então, Paulo diz assim: eles vão se recusar a dar ouvido à verdade e vão se entregar às fábulas. Tem uma passagem lá no livro de Atos, que tinha um mágico que ele iludia as pessoas. Eu esqueci de apanhar essa passagem, está em Atos. Ele pregava a ilusão. Diz que esse mágico, ele enganava, e as pessoas se curvavam e aplaudiam esse mágico, dizendo que ele era o homem de Deus, ele é um homem poderoso. Então diz que todos que ouviam caíam aos seus pés, todos. Aí apareceu um diácono, não era um apóstolo, não era um bispo, não era um presbítero, não, era um diácono, chamado Filipe. Achou, irmão? Um diácono chamado Filipe. Aparece esse menino, um jovem, Filipe, e começa a pregar. Atos 13, ponha lá, irmã. Do 8 ao 24, obrigado, irmão. Atos 13, 8 ao 24. Diz assim: mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque se interpreta o seu nome, procurando afastar-se o procônsul. Então diz aqui essa passagem, que esse cidadão aqui, ele enganava as pessoas. Não é essa passagem aqui não é isso aqui, não é de Filipe, não fala a que eu estou falando é do Filipe. 8, capítulo 8, 9, agora sim, capítulo 8, versos 9, é essa aí. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Então, esse homem fazia o quê? Ele iludia. Então, hoje existe muitos ministérios, muitas igrejas, que ilude as pessoas. Eu vi um vigarista, chamado de apóstolo, que é um vigarista. Ele disse assim: eu doei 4 carros para esta igreja, a igreja que ele é pastor. Eu doei, quem tem coragem de fazer isto que eu fiz? Doei 4 carros. Sabe o que se chama isso? Iludindo pessoas. Aí você vê as pessoas, porque elas são carnais, porque os carnais, eles gostam de ilusão. Os carnais gostam de pagar, sabe, pagar para receber alguma coisa de Deus.
Não precisa de pagar nada para receber de Deus. Você já recebeu de graça. Você está salvo pela graça de Deus. Eu estou salvo pela graça de Deus. Não pagamos nada. Quem pagou foi Ele, irmão. O maior bem que um Deus poderia fazer por nós, Ele fez. Nos livrou do tormento eterno, nos livrou do sofrimento eterno e nos deu uma vida eterna em Deus e com Deus. Onde nós vamos viver, não vai existir sol, não vai existir estrela, não vai existir lua, não vai existir lâmpada, porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas, irmão. Diz que vai ser tudo, vai derreter o sol, vai derreter a lua, vai derreter as estrelas, vai cair, vai incendiar tudo que você vê hoje aqui na terra, bonito, vai se incendiar. E vai existir um novo céu e uma nova terra, aonde haverá justiça, aonde só a justiça prevalecerá. Então, vai dizendo, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, um homem de grande valor, o qual a todos davam ouvido, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Então, tu vê como é que as pessoas gostam de ser iludidas? Olha, se você acreditar, você vai pagar R$1.000, eu vou levar o teu nome lá para Israel, vou orar e Deus vai mudar. Isso é ilusão. Olha, se você beber isto aqui, que eu consagrei, você vai receber. Isso é ilusão, irmãos. Há pessoas que estão nesses lugares 10, 20, 30, 40, 50 anos. A pessoa fala desesperada comigo: pastor, eu não tenho nada, faço tudo, participo de todas as ilusões que o meu bispo manda eu fazer. E por que a senhora não sai daí, irmã? Porque um dia eu vou alcançar, já dei muito dinheiro, eu vou ver se eu consigo tirar um pouquinho. Não vai tirar, vai perder o restinho que tem. Porque eles ensinam igualzinho esse aí. Eles ensinam ilusão, desde o menor até quem? Até o maior. Hoje agora, irmãos, não sei se você já reparou, as igrejas hoje têm local kids. Quem já viu isso, meu? Kid, quem já viu isso, né? Kids, não, kid é criança, para qual criança? Eles estão fazendo um investimento altíssimo na área kid, ou seja, para criança. Todas as igrejas, eles estão, arrumando espaço, tem que ter um local kids. Falei, pô, será que esses caras gostam mesmo de criança? Ou quer pegar a criança para pegar o pai, a mãe, a avó, todo mundo, o dinheiro de todo mundo? Então, sabe de onde veio isso? Estratégia lá de fora. Agora tem um outro que colocou, o que você falou agora, área VIP. Isso são ilusões, não, aqui é uma área VIP, porque o Neymar vai vir na minha igreja, e as pessoas ficam em cima do Neymar, Neymar. Então tem que ter uma área VIP para o Neymar, porque o careca, para o cabeludo ficar. Então, cadeira VIP, camarim VIP. Jesus morreu pelos VIPs ou morreu pelas suas ovelhas? Então, isso são ilusões. Então as pessoas ficam loucas de verem o luxo, Elas ficam encantadas, sabe o que elas pensam? Tudo que ele tem aqui, tudo isto, as coisas que eles têm, esses carros, eu também vou ter se eu sacrificar igual a eles. Então, o cara pega 4 carros que é dele. É como eu pegar o meu carro e doar para a igreja, e daqui a um mês eu compro um 0. Eu doei para quem? Se eu quero doar, eu dou para outro lugar. Se realmente eu quero doar alguma coisa, eu vou doar para mim mesmo, que eu sou o administrador. Então, eles estão ensinando ilusão e o povo não presta atenção. Porque o povo, igual aqui, quantas pessoas iam atrás dele? Do menor ao maior. Do menor ao maior. Aqui, dizendo: este homem, todos diziam isso, este homem é o poder de Deus. Igual o garotinho, vê que tinha um garotinho aí falando essas coisas aí. Federal, não, como é que dá o nome?
Conselho tutelar. Caçou o garoto, mandou botar ele na escola, vai para a escola, vai falar. O moleque pega a pessoa está com, acho que leucemia, um câncer, alguma coisa assim. Eu rasgo o câncer, você não tem mais câncer. Irmãos, quando alguém é curado aqui, eu falo, vai fazer. Quem falou que você estava doente? O médico. Então você vai no médico, faça exame. Se ele falar que você está curado, você está curado. Não vou falar, para de tomar teu remédio. Isto não se faz, porque a medicina é um agente de Deus, são um instrumento de Deus para poupar a nossa vida, para nos aliviar da dor. Desde sempre teve médico. Lucas era um médico. Paulo não curou a filha lá do cara que tomava conta do presídio lá. Paulo não curou. Quem ajudou foi Lucas, como médico, foi lá ajudar a curar a menina. Então, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha, vai ele, todo prosa. Pregando ilusão, né? Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com quê? Com mágica. Então os caras vivem aí nos púlpitos da vida fazendo mágicas. Fazendo mágica. Olha, a oração para te perder barriga. Quem já viu? Aí a mulher vem com cinta, Não, a cinta não, ela vem com a barriga solta mesmo. Para tudo para fora assim, né? Aí depois, já está combinado. O pastor ora, a barriga murcha, ela enfia uma Bíblia aqui na barriga. Agora entra a Bíblia aqui. Meu Deus do céu, aí as pessoas olham aquilo ali, acham o máximo, mas não passa de uma ilusão para pegar. É tipo uma teia de aranha. A papamosca fica olhando aquela teia linda, ela se joga, ela pula assim, ela vai, que legal, fizeram para mim, pum, aí ela fica. Aí vem a aranha, ó. É assim que eles estão fazendo nas igrejas, ensinando ilusão. Olha aqui, ó. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Eu vi um porcalhão, um retardado, com o nome de pastor. Mais retardado ainda é um membro que se sujeita a isso. O cara pegava a água, bebia a água e cuspia dentro da boca da pessoa. Quem viu isso, irmão? Quem viu? Alguém viu? Você viu, irmão? Graças a Deus que não sou eu, sou louco sozinho. Você tem uma louca junto comigo aqui. Ainda paro para ver essas besteiras. Então você vê como é que é o negócio, irmão. Tudo é ilusão. O cara deve ter sido contratado, deve ter dado algum dinheiro. Olha, muda, ele vai falar agora, eu vou cuspir dentro da boca dele. Pelo amor de Deus, irmão. E o cara continuou sem falar. Com cuspe da boca do outro, ele continuou sem falar. Ah, ele está falando, ele não falava nem gagagá, agora ele está falando gagagá. Então as pessoas vivem assim, igual o outro. Ele está ali, olha, está andando. Aí pega no braço assim, né, um do outro. Olha, está andando. Olha, andou. Aí largou, acabou o show. Aí a menina volta para a cadeira, fica aleijada de novo. Fizeram um evento, foi em São Paulo. Isso vem tudo lá de fora, irmão. Tudo vem lá de fora. Montaram um palco, um ginásio grande com galerias, com escadas. Não tinha elevador, eram escadas. Aí o pastor começou a fazer ilusão. Paralítico vai andar, paralítico da direita. O cara lá em cima do mezanino. Presta atenção, irmão. Escada. Como vai subir com uma cadeira de roda na escada? Para botar eles são tão burros que eles ficam, a esperteza deles, sabe, eles só enganam a gente tonta, porque não pensa, como é que esse paralítico foi parar lá em cima, por que não deixou o cara aqui embaixo? Aí botou dois de um lado, dois do outro, um lá em cima, outro na ponta, aí começou os caras de cima andar na cadeira de roda, sair andando da cadeira de roda, e ninguém para pensar, como que um paralítico, ele botou a cadeira de roda nas costas, subiu e sentou, só isso. E as pessoas iludidas com a mágica. Teve um filme que passou há muitos anos com o cara do cabelo branquinho. Steve Martin. Fede mais, não cheira bem. Alguém viu esse filme?
É muito engraçado. Aí operou o milagre, aí ele ficou louco com o milagre de Deus mesmo. Então, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então começou a mudar aquela cidade. Quando o evangelho chegou através de Filipe, a pregação de Jesus Cristo chegou através de Filipe, as pessoas, Deus, quem faz isso, quem faz esse... Você estava assim, dando crédito a um mágico, você vivia assim, você vivia lá nessas igrejas, dava crédito aos mágicos, acreditava no sacrifício, faz o sacrifício. É só dinheiro, irmãos. Não estou aqui em busca de dinheiro, nós estamos em busca de vida, de alma, de ajudar pessoas, de socorrer pessoas, de dizer a elas que existe um evangelho, viu? O cara falou, eu não vou à igreja que todo pastor é ladrão. Ele não está errado não, de pensar assim. De cada 1000 pastores, 990 não presta não. Pode tacar fogo nessa raça, presta não. Pode jogar fora, presta não. Jesus Cristo iam sendo batizados, acabou. E o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Então, esse camarada aqui, chamado Simão, era um bruxo, ele iludia as pessoas. Olha o que disse aqui o Provérbios, capítulo de número 11, Provérbios não, 2 de Pedro 1,16, Provérbios já foi da semana passada, foi de terça. 2 de Pedro 1,16, olha o que ele disse, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula. Ele falou, não, eu não quero que vocês conheçam o poder do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas. Olha que Paulo, escrevendo aos Colossenses 2,8, Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutilezas. Então, são ilusões, tá? Tem muita gente iludindo gente. Paulo falou que surgiriam pessoas que iriam arrastar. Paulo disse aqui em Atos 20, olha aqui, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de quem? A igreja não é minha, eu não tenho igreja, eu não morri por ninguém, e nem vou morrer. Quem morreu por nós é Jesus, a igreja é de Jesus, porque Jesus comprou a igreja estava no mercado de escravo, eu nas drogas, no assalto, no roubo, nas birutices da minha cara, e você na tua ignorância, estávamos presos. O amor de Jesus, o amor de Deus foi lá e nos tirou dessa prisão, irmão. Você estava, ele nos tirou dessa prisão, foi ele que fez isso, ó. Pastorear da igreja de Deus, do qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos que vai pregar ilusões, que não pouparão o rebanho, porque o rebanho é de Deus, não vai poupar. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para fazer o quê? Arrastar. Cuidado com os teus ouvidos, irmão. Teus ouvidos são preciosos demais. Tenha uma audição bem santa e sagrada, que quando vier os que gostam de iludir, quando você ouvir, irmão, quando eu escuto esses caras, meus ouvidos chegam a tinir, não sei se o teu tine, meu tim, meu Deus, é o Satanás falando aí, ó.
E tem gente, olha Deus, olha o pastor adivinha o CPF, meu Deus, o pastor adivinha, sabe o número do meu sapato, oh meu Deus, que maravilha, o que vai me adiantar, o que vai me somar de maturidade espiritual, alguém que sabe o tamanho do meu sapato, sabe, e a largura da minha cintura, é ilusão. O homem de Deus que adivinha. A adivinhação é do diabo, já estudamos sobre a adivinhação. A adivinhação é um espírito maligno da parte do diabo agindo dentro das igrejas. E o povo está gamado com isso. Mas está escrito. Vamos terminar com aquilo que está escrito. 2 Timóteo 4. Terminamos. 4:4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, as ilusões, as fantasias, ou fábulas, são tipos de mentiras que se tornam cada vez mais populares. Filmes de ficção científica, parece verdade, que todos sabem que não é verdade, mas atrai milhares de pessoas. Quanto mais mentirosa e absurda for a história, mais tem popularidade. Parece que a realidade da vida está tão difícil que as pessoas preferem que o que é surreal como entretenimento. A palavra de Deus nos diz para não deixar os nossos olhos sejam levados por fantasias. Paulo chama de vento de doutrina. Tu és de Deus, irmão. Vocês são de Deus. Guarda a fé até o fim. Guarda a tua língua, guarda os teus ouvidos, guarda a fé. Vocês são de Deus. A palavra de Deus, para eles que se perdem, é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Creia na palavra, creia no Evangelho, creia em Jesus, ame a Deus e ame teu próximo. Assim seja, assim seja, assim seja. Vamos ficar de pé. Ficamos de pé, por favor. Senhor Jesus, obrigado